hoje, imunidade do ITBI. Bom, esse assunto é muito legal. Eu tenho certeza que você, com certeza, deve ter dúvidas sobre ele. E a pergunta é: integralização de bens de pessoa física em uma empresa paga ITBI? Bom, vou responder para você. O seu consultor Hold sempre está aqui para trazer todo o esclarecimento que você precisa. Mas, antes disso, dessa pergunta que vale aí a pergunta de $1 milhão, eu quero que você deixe aí no final o seu gostei ou não gostei e não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Né? Vamos responder essa pergunta. Essa pergunta acontece quando as pessoas nos procuram para abrir a sua hold, para abrir a sua administradora de bens. Eu vou pagar ITBI quando eu integralizo aquele bem que está lá na minha pessoa física. Você tem um bem na sua pessoa física e você abrindo a empresa, você vai colocar ele na pessoa jurídica. Eu vou pagar ITBI? A prefeitura vai me cobrar? Vamos ver o que a lei diz sobre isso? Então nós vamos começar e eu já vou puxar aqui o que diz a Constituição, artigo 156. Vamos ler aqui, diz assim, ó: não incide, olha o que diz o artigo da Constituição Federal, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, a Constituição deixa claro. Sabe por que isso? Porque o Estado, ele tem interesse que você transfira esse bem da pessoa física para a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica produz riqueza, gira a economia, faz a roda girar, meu amigo. Então, o Estado, ele tem interesse que você traga da pessoa física para a pessoa jurídica. Tá entendendo? Agora, existe ainda um outro artigo muito interessante que nós temos que citar aqui, que está no CTN. Olha o que o CTN trata sobre esse assunto. Vamos ver aqui. Ressalvado o disposto do artigo seguinte, nós já vamos tratar ele depois, porque sempre existem exceções, né? O imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direito referidos no artigo anterior, quando efetuado a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de capital nela subscrito. Ou seja, está deixando claro, tanto o CTN como a Constituição Federal, deixa claro que se você tiver um patrimônio lá na sua pessoa física, casa, apartamento, terreno, sala comercial, e você integralizar na pessoa jurídica, você não vai pagar o ITBI. Aí você pode dizer assim: não, eu tenho uma empresa, eu fui integralizar e a prefeitura me cobrou ITBI. Então vamos tentar entender quais são as exceções quando o município cobra ITBI. Olha só, no mesmo artigo que nós tratamos anteriormente, que é o da Constituição, que é o artigo 156, o parágrafo 2º, a continuação do inciso 1 diz assim, ó: salvo se, neste caso, a atividade preponderante do adquirente for compra, venda de bens ou direito, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, ok? Então, quando a sua empresa ela vai fazer compra e venda de imóveis, eu tenho uma administradora de bens, construtora, incorporadora, loteadora, vai pagar o ITBI. Mas eu vou abrir uma hold, eu vou pagar o ITBI? No caso da hold, você consegue ficar isento. Por quê? Mas vamos tentar entender que tem uma pegadinha aí, tá bom? Você precisa entender isso. Esse artigo diz salvo-se, nesse caso, tivesse as atividades de compra e venda de imóveis, né? Mas olha o CTN o que diz. O artigo 37 do CTN diz assim, ó: o CTN é muito esclarecedor pelo seguinte: quando você for abrir a sua hold, a sua administradora de bens, você não pode abrir uma hold pura. Nós temos alguns vídeos aí que a gente explica sobre hold pura e hold mista. Né? Hold pura é quando ela só tem a atividade da hold, quando ela é mista, quando ela tem outra atividade. Então, sempre quando você abrir a sua hold, você precisa
ter uma outra atividade que você exerça, tais como consultoria, palestra, evento, qualquer outra atividade que num período que nós vamos ler aqui agora, a sua receita preponderante seja dessa atividade e não de locação e nem de compra e venda de imóveis, tá? Se você tem um imóvel e você for pôr em uma hold, você não pode tributar o seu aluguel pela PJ num período, existe um período dessa exceção dessa unidade. Vamos ver esse artigo aqui para a gente entender. Olha só, o disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente não tem como atividade preponderante a venda ou a locação, de propriedades imobiliárias ou a acessão de direitos relativos à sua aquisição. Agora vamos tentar ver o próximo inciso que diz. Olha aqui o próximo, diz assim, ó. Primeiro, considera-se característica a atividade preponderante referendo no artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente. Ou seja, eles vão pegar a sua receita preponderante, a sua receita que sobressair, a sua maior atividade econômica, aquela que você tiver mais receita, ok? Voltando, continuando. Nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição. Então, se a empresa já existia, eles vão pegar os 2 anos anteriores. Qual era a tua atividade preponderante antes? Não. Eu estou abrindo a empresa agora. Você está abrindo a empresa agora nos 2 anos subsequentes, decorrente de transações mencionadas nesse artigo. Olha o próximo. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou seja, a empresa está nascendo agora e você põe o bem na empresa, então ela está iniciando a atividade agora, nesse momento. Olha qual é o tempo, o time que existe, tá? Ou menos de 2 anos antes dela, apura-se a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Então, vamos tentar entender. Eu consigo imunidade do ITBI na integralização de bens? Consegue. É direito, o Estado tem esse interesse que assim seja. Qual é a exceção? A receita preponderante. Não pode ser compra, venda e locação de imóveis. Se você trabalhar com a compra ou venda de locação de imóveis, a sua receita preponderante, a sua receita que sobressai nessa atividade econômica, você perde a isenção da imunidade do ITBI. Você não vai ter imunidade do ITBI, correto? Se a empresa já existia, o fisco municipal vai pegar a tua receita dos 2 últimos anos para ver qual foi a sua receita preponderante. Um exemplo, você tem uma farmácia, tua receita preponderante do comércio, você tem uma loja, você pode integralizar o que você quiser. Eu abri a empresa agora, abri hoje. Como funciona daqui para frente? Bom, se você abriu a empresa agora, se você abriu hoje, você vai ter que ter o quê? 3 anos. Você vai ter 3 anos de atividades da qual o fisco vai posteriormente te fiscalizar e ver se a sua receita preponderante é de compra e venda de imóveis ou de locação. Ficou claro isso? Então, o fisco tem esse interesse. Você pode requerer, você pode integralizar e pode querer. Eu abri uma hold. O que eu faço? Ela não pode ser pura, tem que ser mista. Você tem que ter algumas notas de serviço num período de 3 anos para justificar para o município que você está dentro do que diz a lei e se encaixa e vai ter a sua imunidade do seu ITBI. Ok? Fica claro? Olha, tenho bastante dúvidas quando o município ele quer cobrar um pouco a mais, ele diz que o bem valeu mais, aí tem a questão de AVJ, tem uma outra série de coisas que nós vamos deixar outros vídeos à sua disposição para esclarecer para você. E eu tenho certeza que nós vamos tirando todas as suas dúvidas, tá? Aqui no canal tem outros materiais, outros vídeos, você pode assistir aí sobre esses assuntos e outros mais, mas nós vamos deixar depois alguns outros vídeos para esclarecer melhor para você. Mas você tem direito, você pode requerer imunidade, sim, tá bom? Tudo de bom para você.